Agora, falando um pouco sobre dinheiro público e também sobre como esse dinheiro público é administrado, o líder do PT na Câmara, o deputado José Guimarães, criticou a reforma administrativa e afirmou que a proposta é uma alma penada que perambula pela Câmara. Fala foi feita a jornalistas do programa Desenrola. Ali depois da votação do programa Desenrola, perdão, pessoal. Guimarães ainda afirmou que a pauta não é prioritária pelo governo. E aí eu vou contar para vocês o que ele disse. Nem o ex-presidente Jair Bolsonaro queria essa reforma no governo dele. É uma espécie de alma penada que perambula aqui pela Câmara essa reforma administrativa. É uma alma penada, Gustavo Segré? Ou é algo que deveria estar bem presente na vida da administração pública? Não deveria ser prioridade absoluta, Evandro. O problema aqui, concordo, não é prioridade de ninguém cortar funcionalismo público, até porque a grande parte dos partidos utiliza isso para colocar cabide de emprego, colocar pessoas que não têm validade nenhuma do ponto de vista das aptidões, muito menos as atitudes. E aí você vê, como que eu vou cortar aquilo que eu prometi? Sempre trago o mesmo cálculo. 1995, 163 milhões de habitantes no Brasil, 6,5 milhões de funcionalismo público. 2022, porque os dados de 2023 não estão. Pegamos 210 milhões segundo o IBGE do último censo e temos 12,5 milhões. Crescimento demográfico, 31%. Crescimento do funcionalismo público, 100%. Isso é culpa de quem? Dos políticos. Então aí, se eles motivaram isso, por que eles vão desandar o caminho já feito? Ô Piperno, por que o líder do PP não quer uma reforma administrativa? Porque provavelmente ele tem apoio de alguma base aí, provavelmente de funcionários e tal. Mas a questão não é essa, eu nem sou o que a questão? Contra o funcionalismo público e tal, né? O Brasil gasta, eu dei esse dado aqui ontem, está lá no portal republicanos.org, república.org, 8,9% do PIB com o funcionalismo em todas as esferas, que é mais ou menos o mesmo nível aí de países igualmente importantes. A questão é como você vai impedir que esse volume cresça. E eu acho que o governo está interessado em impedir que esse volume cresça? Quando você fala o governo, você está falando em muita gente. O ministro Haddad... Para não nomear, né? O ministro Haddad, sim. Outros ministros, não. Então, por exemplo... E quem vai ter mais força nessa queda de braço? É aí que está o negócio. Nos últimos tempos, o ministro Haddad tem ganho a maioria desses confrontos. Agora, não sei se ele vai ganhar todos. Você acha que ele ganha esse, Gani? Não ganha, não. Os interesses são muito maiores, né? O fisiologismo é muito maior. Pode concluir, Piperno. Não, eu acho que, resolvendo a questão da reforma tributária, é óbvio que essa vai ser a grande pauta. O Arthur Lira, por exemplo, tem muito interesse nisso. Essa reforma é outra que está congelada há muito tempo. Mas aí que está o negócio. O ministro Haddad é quem mais colocou o pescoço dele a prêmio com a história do déficit zero. É óbvio que ele está interessado nisso. Se os outros não têm o mesmo compromisso, Piperno. Não vai acontecer. Não, ele Piperno, mas ele não foca para valer no corte de gastos. Ele acabou de falar a reforma administrativa. Não, tá falando da boca para fora. Tá falando da boca para fora, Piperno. Porque, assim, se ele quisesse mesmo, ele colocava em prática alguma medida de corte de gastos. É só arrecadação, imposto. Bom, e o buraco cada vez mais fundo, né? Porque a gente tem também o Arthur Lira sinalizando uma possibilidade de acatar a reforma administrativa ali na Câmara. Então, por que já não se aproveita a vontade do presidente da Câmara e se coloca esse processo em andamento? Provavelmente o Haddad andou conversando com ele esses dias. E quando se fala que ele está focando muito em aumento de receitas, é parcialmente verdade, porque ele está focando em aumento de receitas que já deveriam estar fazendo parte desse bolo há muito tempo. Gani, pode falar, Segré. Será que não é uma forma de pressionar para outras pautas? Eu acho que o Lira está fazendo isso. De repente o Lira está dizendo, se você não fizer tal coisa, eu vou colocar a reforma aqui, hein? Cuidado. Eu vou punir vocês da pior maneira que, que eles Gani, imaginam. E no seu ponto de vista, por que o líder do PT não quer uma reforma administrativa? Porque o governo do PT, ele vive de privilégios. O governo Bolsonaro ele é um governo... o governo Bolsonaro fez. O governo, na prática, fez. O quê? Ele fechou a torneira para muita gente. Ele fechou grana do BNDES para empresário, privilegiando empresários. Ele fechou dinheiro para imprensa. Ele fechou dinheiro para ONG. Ele não deu dinheiro para o MST. Ele mexeu no vespeiro. E é por isso que tem muita gente que tem raiva do Bolsonaro. Verifica a quantidade de pessoas
compra de cargos de confiança. Ele diminuiu cargos comissionados. Isso aí foi uma micharia. Diminuiu dinheiro para o funcionalismo. Bolsonaro mexeu no vespeiro. Olha como as coisas são enganosas. Ele falou, por exemplo, você citou, por exemplo, diminuiu o dinheiro, a torneira para a imprensa. Bolsonaro na campanha de 18, ele prometeu, de pé junto e tal, fechar a TV Brasil. Achava que aquilo era sorvedouro de recursos e tal, não sei o quê, não sei o quê. Falou. Quando ele toma posse, não só manteve, como abriu outra. Tinha TV Brasil, tem até hoje. TV Brasil 1 e 2, canais 4 e 5, estão até hoje. Errou num ponto, mas no conjunto da obra, diminuiu o dinheiro para a BNDES, diminuiu o dinheiro para funcionalismo. O projeto da reforma administrativa já estava lá. Piperno, olha, herdou a crise fiscal, tudo bem que o Temer teve mérito também, né? Mas herdou a crise fiscal do governo Dilma, que foi pior que pandemia. Temer fez muito mais que pandemia fiscal. O primeiro ano dele foi pior que os dois. Aí ele herda todos esses problemas e, mesmo assim, entrega o país com uma pandemia, hein? Com o superávit das contas públicas. Agora, o Haddad quer chegar no equilíbrio fiscal? Não vai chegar. Podemos apostar, não uma pizza, uma pizzaria, se quiser.